Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez. Hoje começamos o capítulo 15. Este é também bem simples, não há grandes problemas no tocante a esse capítulo e nem aspectos espirituais tão profundos. É um capítulo direto, simples, objetivo, mas que precisa ser lido e entendido de forma cautelosa para que não possamos ter problemas e correr o risco de uma interpretação incorreta que infelizmente muitos fazem hoje. Muito bem, eu agradeço a Deus pela alegria de estar com os irmãos, agradeço a confiança do ministério, a confiança de nossa pastora presidente Loide Ramos e agradeço a Deus pelo privilégio de compartilhar sua palavra contigo. E esta noite, ou esta manhã, ou esta madrugada, ou esta tarde, não sei o horário que você está assistindo, ouvindo, mas sei que é uma alegria muito grande estar com você. Vamos juntas então ao capítulo número 15. Como falei, é fundamental nós termos cautela na interpretação de um capítulo tão claro como esse, para que não possamos trazer para o nosso momento histórico em que vivemos problemas sérios. Já vi muitas pregações interpretando errado esse texto e trazendo para o povo um problema muito sério no tocante ao momento espiritual maravilhoso da relação sexual, que é literalmente uma bênção dada por Deus a todos os habitantes da terra. E se assim não fosse, o Senhor não teria dito ao primeiro casal: multipliquem-se e encham a terra. Como é que se enche a terra? E como é que se multiplica? Sim, por intermédio de relações sexuais. Então, antes de mais nada, relações sexuais são bênçãos de Deus trazida pelo próprio Deus ao ser humano. É óbvio que nós não podemos, de maneira alguma, brincar com isso. As relações sexuais são bênçãos de Deus que são absolutamente lícitas após o casamento. Antes do casamento, se chama, infelizmente, relação sexual ilícita. E fora do casamento, também tem a denominação de relação sexual ilícita. Daí as fornicações, antes do casamento, e as prostituições, relações sexuais ilícitas, fora do cônjuge, com quem Deus te deu a alegria de manter a felicidade e o gozo dado pelo Senhor a nós, homens e mulheres. Então, vamos deixar o assunto bem claro. Em primeiro lugar, relação sexual é bênção dada por Deus. Segundo lugar, relação sexual é abençoada após a seriedade do compromisso do casamento, né? Deixará o homem pai, mãe, se unirá à sua esposa e aí sim, depois serão uma só carne. Em terceiro lugar, então, nada de relações sexuais antes do casamento. Essa história hoje de experimentar para ver se dá certo, isso é pecado. E isso leva para o inferno. E se alguém que está me ouvindo está numa situação como essa, procure consertar sua vida. Você está absolutamente errado à luz da palavra de Deus. Agora, também é relação sexual ilícita qualquer relação extramatrimonial. O famoso pulo fora do casamento, o famoso dar uma volta e escorregar e cair, isto é absolutamente incorreto. E se chama prostituição. E creia, todos aqueles que vivem em relações sexuais ilícitas estão absolutamente fora dos planos de Deus. E se tem alguém que não entrará no céu, segundo a palavra de Deus, são os adúlteros. Então, tome muito cuidado.
Escolha assim, com calma, a menina com quem você vai gozar toda a sua vida e viver. Escolha bem, escolha a menina que melhor te apraz, escolha aquela que te chama mais a atenção física e sexual. Uns gostam de meninas um pouco mais violão. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Outras não, outras gostam de meninas mais finas, esquálidas, né? Mais magrinhas. Outras gostam de meninas maiores, outras de meninas menores. O que não falta é menina disposta a viver uma vida maravilhosa com você. Então, meu jovem que está me ouvindo, escolha muito bem sua parceira, porque é com ela que você vai viver o resto da vida. Assim você, minha querida jovem. Algumas escolhem e gostam de homens mais gordinhos, outras de homens mais magrinhos, outras de homens um pouco mais altos, outras de homens um pouco menos altos. Veja exatamente aquele tipo de rapaz que te traz atração sexual. E, escolhendo, converse com o rapaz, case-se com ele e seja feliz sexualmente com aquele que Deus te deu por toda a sua vida. Então, aproveite, olhe, observe, escolha e vá viver sua vida sexual de forma feliz e alegre. Tanto é que nós temos simplesmente em Provérbios capítulo 5, um capítulo muito importante, que diz que cada um de nós deve beber as águas maravilhosas e gostosas da nossa própria cisterna. Não se deve querer beber águas em outras cisternas, porque a tua cisterna tem água. Então, vai viver, vai beber das tuas águas, vai viver alegre com tua esposa, vai gozar os dias da tua vida com a tua esposa. O apóstolo Paulo chega a dizer aos irmãos em Corinto: olha, meu amigo, quando tua esposa estiver com vontade de ter o teu corpo, é para você se lembrar que o teu corpo não é seu, é dela. E minha irmã, a mesma coisa. Quando o teu esposo tiver desejo de ter o teu corpo, lembre-se, o teu corpo é dele. O teu corpo é dele. Não é para ficar se defraudando, não é para ficar de biquinho, não é para ficar utilizando o sexo como um mecanismo de punição. Não. Vá ser feliz e vá ser alegre com o seu marido e com sua esposa. E a Bíblia diz: trate de alegrar tua esposa, trate de alegrar o teu marido. É lógico que nós sabemos que não está tudo permitido, simplesmente ao fechar a porta entre marido e mulher. Não. Há alguns meandros do sexo que não se é permitido. Isso para não prejudicar o teu esposo e prejudicar a tua esposa. Mas não é este o centro do pensamento aqui em Levítico 15. Tá? Eu preciso, obviamente, em outro momento nós discutiremos tudo sobre isso. Vai chegar no livro de Cantares e ali nós podemos discutir tudo sobre relação sexual, não há problema, mas aqui eu preciso dessa rápida introdução para que você, ao ler Levítico capítulo 15, não saia por aí dizendo loucuras, porque entendeu errado a palavra de Deus. Então, para princípio de conversa, sexo foi criado por Deus, sexo é uma bênção e sexo é algo maravilhoso e que deve ser vivido no casamento. Amém? Agora, vamos então ao texto. Em primeiro lugar, nós temos que entender que aqui, sim, grande parte do texto trata completamente das questões relacionadas às relações sexuais. Sim, grande parte do texto trata sobre isso. É só você pegar comigo, por gentileza, 16, quando diz assim: também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde.
Também toda a sua veste e toda a pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundas até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar, com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Preste atenção. Aqui não se está dizendo que o sexo é coisa do diabo e que qualquer relação sexual entre homem e mulher é uma coisa do diabo. E aqui não está literalmente se falando de adultério ou de fornicação. Aqui se está falando de um casal hebreu que vive nesta época e que está mantendo suas relações sexuais em dia com felicidade, com amor, com graça e com vidas absolutamente voltada à palavra de Deus. Tá, pastor, mas espera aí. Mas aqui o texto está dizendo de forma clara que os dois serão imundos até a tarde. Tá. Por que o texto está dizendo isso? Isso não seria uma contradição em relação a tudo que falamos sobre o sexo? Não. O que o texto está dizendo é o seguinte, que diante de Deus, você não pode ter, pelo menos naquela época, Deus estava querendo o quê? Deus estava querendo que o indivíduo, ao manter as relações sexuais, não fosse imediatamente ao tabernáculo e posteriormente ao templo apresentar as suas ofertas. Mas peraí. Quer dizer que quando eu mantenho relações sexuais com minha esposa, eu não posso estar na presença de Deus louvando e adorando? Preste atenção no que eu estou te dizendo. Você tem que pegar esse texto e colocá-lo diante do seu contexto histórico-cultural. Israel está saindo do Egito. Israel está simplesmente se dirigindo a Canaã. E me responda, meu irmão, o que havia direto no Egito e o que existe muito em Canaã? Uns cultos de orgia, os cultos malignos regados à prostituição. Então, olha que interessante. Vem comigo. É óbvio que o sexo é uma bênção, mas como existia cultos de orgia, regados à prostituição relacionado a deuses pagãos, tanto no Egito quanto lá em Canaã, onde eles entrariam, Deus então estava dizendo, presta atenção, quer deitar com sua esposa? Se deite, se alegre, seja feliz, tenha coitos, ou seja, orgasmos, porque eu, Deus, sou Deus de alegria também e dei alegria também para vocês, alegria maravilhosa através do sexo. O sexo é uma bênção. Agora, vocês são imundos. Eu quero dizer que vocês são imundos até o final da tarde. Vá tomar banho, porque é uma imundícia que com um banho se limpa. E a gente sabe perfeitamente disso. É só tomar um banho, você tá limpo e tá cheiroso de novo. Agora, vá tomar um banho, mas não venha à minha casa, ou seja, naquele momento a casa de Deus era o tabernáculo de Moisés e depois o templo. Não venha, porque eu não quero que você confunda as coisas e chame Jesus de Genésio. Ou seja, não vem para minha casa, porque eu não quero que a minha casa seja confundida com todos os outros templos que já existem, tanto no Egito quanto em Canaã, aonde a atividade sexual de adoração cultural era uma cultura entre os povos. Então, quando Deus diz, você está imundo, e não aparece na igreja, ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu estou separando a atividade sexual de adoração dos outros povos do mundo israelita. Eu não quero vocês
tendo relações sexuais e já vindo me adorar, porque senão vocês vão fazer como os outros povos fazem e vocês vão acabar tendo orgias de fertilidade, cultos a deuses que geram orgias e horríveis ritos sexuais de fertilidade. Então, olha que interessante esse aspecto valioso da legislação. Ela tinha por finalidade colocar as coisas em ordem em Israel. Tá? E esta regra que tornava os parceiros do sexo imundos o dia inteiro, visava o quê? Era uma contingência para separar a atividade sexual de adoração cultural, que ocorria de maneira sem igual lá nos povos de Canaã, para onde eles iriam, e do Egito, de onde eles saíram, e assim excluía do meio deles qualquer possibilidade de ritos de orgia, ritos de felicidade, e assim se fazia uma separação muito grande entre Israel e os povos cananeus. E algo mais importante, isso também era um problema muito sério para prostitutas. Por quê? Porque no meio de Israel, prostitutas, quando existiam, elas estavam sempre em imundície cerimonial e não podiam participar do templo, removendo então qualquer possibilidade de cultos de orgia no meio do povo hebreu. Gente, que Deus fantástico, que Deus simplesmente extraordinário esse nosso. Tá certo? Então, veja que aqui não há problema nenhum quanto ao sexo. O que se proíbe é literalmente você manter sexo, obviamente com sua esposa, porque adultério era apedrejamento, meu amigo. Aqui são marido e mulheres que têm relações sexuais normais. Apedrejamento na cabeça deles. Tá? Quando se pegava gente pulando a cerca, se é que tu me entendes, não é verdade? Agora, olha que interessante. Obviamente, o que Deus pensou e viu era o seguinte: esse povo vem do Egito. Lá tem cultos a deuses absolutamente terríveis e festivais de orgias religiosas. Não vou deixar que isso aconteça. Canaã é pior ainda. Então, eu vou fazer o seguinte: vou dizer que eles podem ter alegria sexual sem nenhum problema, que é minha bênção. Mas, quando tem alegria sexual, estão imundos. E aí não me vem, por gentileza, para o templo. E por que Deus fazia isso? Porque se Deus permitisse esse povo fazer isso, esse povo ia simplesmente, por causa do costume dos cananeus, como depois acontece, pensar que poderiam, no templo do Senhor, manter relações sexuais, e aí teriam prostituição no culto, teriam prostitutas como sacerdotisas, uma coisa horrível. É interessante que, aproveitando o gancho, Paulo fez quase que a mesma coisa lá no Novo Testamento. Paulo não impediu a relação sexual e, obviamente, estar no culto. Mas Paulo, em algumas igrejas, não em todas, porque ele tinha pastoras, Paulo, tinha pastoras, nós já estudamos isso. Em algumas igrejas, Paulo disse, eu não quero que a mulher esteja na frente de nada. Por quê? Porque eram regiões onde as mulheres faziam cultos de adoração e eram sacerdotisas, e isso envolvia sexo, muito sexo nesses cultos absolutamente pagãos. E aí o que acontece? Nessas regiões específicas, Paulo proibiu que mulheres estivessem na frente da igreja.
Agora, já discutimos isso, já falamos isso, já mostramos na Bíblia que o ministério feminino é, sim, algo da parte de Deus. Mas veja a sabedoria do Senhor Deus. Em Corinto, era para a mulher não falar. Em Corinto, para não falar, porque lá estavam as mais de 1000 sacerdotisas de Afrodite que simplesmente traziam orgias. E aqui no Velho Testamento, olha a sabedoria de Deus. Era simples, amigo, você hoje vai para o culto, então não te deite com tua esposa. Tá certo? Não que haja alguma coisa errada, mas eu vou dizer que vocês são imundos. Tá ótimo, imundos. Agora é uma imundície que tomando banho passa e que no final do dia aí você pode talvez aparecer no culto. Tá compreendendo? Tá? Você pode aparecer no culto, seria um problema. Isso para que os amados judeus pudessem separar de forma muito grande e não existir em sua cultura o que havia na cultura dos outros povos, que era os ritos religiosos sexuais. Deus o livre guarde os ritos religiosos sexuais. Pastor, uma palavra como essa não nos impede hoje de, ao deitar com nossa esposa assim, no domingo à tarde, quando tá bem fresquinho, aquela coisa gostosa, aí não nos impede de estar à noite no culto? Graças a Deus não, meu irmão, graças a Deus não. Cristo já cumpriu toda a lei por nós. Lembre-se, por gentileza, e nunca mais se esqueça, lá do grande concílio de Jerusalém, aonde Tiago, o irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, líder de toda a igreja, disse: os gentios. A eles se aplica toda a lei de Moisés? Não. Aos gentios, diga a eles, olha, que eles não comam um sufocado, que eles não comam sufocado, sangue, isso, meu amor, muito obrigado. E que se afastem de ídolos e da prostituição. Ainda bem que eu tenho esposa do meu lado. Graças a Deus. Que felicidade. Então, olha que maravilha. Você não precisa se preocupar, tá? Pode ficar tranquilo. Tenha uma tarde de alegria sexual com sua esposa. Não tem problema nenhum. Tome um banho, se arrume direitinho, porque igreja, desde o Velho Testamento, é local para gente limpo, não é verdade, meu irmão? Vá limpo, vá ordeiro e louve ao Senhor Deus sem nenhum problema. Agora o que não dá é trocar o horário do culto para manter relações sexuais com a esposa, né? Tem horário para tudo, né, meu irmão? Por Cristo, aí não dá. Tá? Horário de culto é horário de culto, e depois em casa, aí é aquela velha história, né? Vem cá com o papai. E aí, glória a Deus, aleluia, vá ser feliz, vá ser feliz. E hoje, isso não é mais problemático por uma razão simples. Ninguém hoje mais cai na idiotice de simplesmente na igreja ter ritos sexuais de purificação. Meu Deus do céu, né? Para o indivíduo cair numa dessa, meu pai eterno, tem que ser maluco e tem que não entender nada do que é a igreja, né? Às vezes a gente para e pensa assim, poxa, mas que povo tosco, né? Deus tem que falar assim para os indivíduos simplesmente não fazer uma loucura dessa. Sexo durante o culto, né? Prostitutas, ritos sexuais de purificação. Pois é, meu irmão, o que a gente acha absurdo hoje, na época deles era normal. Na época deles era absolutamente normal. Você tem que entender que esse povo saiu do Egito.
E você que está comigo acompanhando nas quartas-feiras os estudos relacionados agora, nós chegamos nas 10 pragas, eu estou te mostrando em cada praga o Deus que foi atingido. Irmãos, quando eu te mostrar os deuses relacionados às atividades sexuais e como o Senhor ridicularizou, você não vai acreditar que existia aquilo no Egito. Pois é, existia, o povo passou 400 anos no Egito e aprendeu aquela porcaria. E agora Deus tem que colocar as coisas em ordem. E o povo estava indo para uma outra região que simplesmente aquilo era a realidade. Está compreendendo? Hoje não. Hoje, graças a Deus, a gente sabe separar as coisas. Hoje o Espírito Santo vive em nós. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Então, é por isso que quando mantemos relações sexuais com nossa esposa, são relações limpas, são relações santas, são relações para bênção. É por isso que a gente não tem relação sexual fora do casamento, porque a gente não vai se tornar uma só carne com prostitutas. Tá? Sejam prostitutas pagas, sejam não pagas. Porque a mulher que simplesmente se deita com um homem casado, ela está em prostituição, ela está jogando a alma dela no lixo e no inferno. Tá? Meu Deus, hoje a gente não faz isso. Hoje não há mais preocupação de se ter um maluco no meio do povo de Deus se levantando e dizendo: olha, o Senhor me revelou que nós temos que ter ritos sexuais para a purificação do povo. Isso não existe. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Mas aquele povo, naquela época, meu Deus, aquele povo passava por toda essa pressão terrível. E olha que no início do Novo Testamento, essa foi uma das razões pelas quais, em algumas igrejas, Paulo não permitiu que a mulher falasse. Mas graças a Deus, hoje, tanto gregos quanto judeus, livres como não livres e servos, homens e mulheres, não há sexo, não há nada que nos distinga diante de Deus, nós somos bênção na presença de Deus. E que bom que sabemos que basta um banho para estar tudo tranquilo. Vai então aproveitar a vida com a tua esposa, a mulher da tua mocidade. Bebe das águas que ela pode te dar e vá ser feliz a vida inteira, tá certo? Porque nem é mais imundície, é bênção completa diante de Deus. Então, nós temos que compreender isso e é óbvio que eu quero terminar esse áudio te chamando a atenção para o versículo simplesmente 31, 32 e 33, para você ver que a preocupação era não confundir as coisas na hora de louvar e servir a Deus. Olha que interessante. Olha o versículo 30. Então o sacerdote oferecerá para expiação do pecado, por outro holocausto, o sacerdote fará expiação do fluxo da sua imundície perante o Senhor. Desculpe, não era o 30, eu queria o 31, me perdoe. Assim, separareis os filhos de Israel das suas imundícies, para que não morram nas suas imundícies, contaminando o meu tabernáculo. Tá vendo? Tá vendo? A preocupação era com o tabernáculo que está no meio deles, porque Deus sabia que se permitisse um indivíduo terminar de manter relações sexuais com sua esposa e ir para o tabernáculo, ele talvez fizesse relações lá no próprio tabernáculo e aí começaria uma loucura e simplesmente toda aquela prática nojenta, cananeia ou egípcia ia se estabelecer em Israel. Tá? E como também da mulher, versículo 30 e 32. E esta é a lei daquele que tem um fluxo e daquele que sai a semente da cópula e que fica por ela imundo, tá certo? Então veja que a preocupação era muito séria com essa questão de simplesmente se brincar com o local
aonde se adora a Deus. E daí uma questão muito delicada, né? Muito delicada, sabe, irmãos? E não se deve pegar um texto como esse, então, e distorcê-lo de tal forma a dizer que o sexo é proibido, que o sexo é imundo, que o sexo é algo que Deus não quer. Tá vendo? Tudo é possível. Você pode pegar a palavra de Deus e acabar distorcendo. E tem uns malucos por aí que distorcem. Meu Deus do céu. Bem, a primeira parte de Levítico 15 acho que ficou bem clara. Amanhã continuaremos e que Deus te abençoe e um grande beijo e a paz do Senhor.